Sejam todos incrivelmente bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Psi em Áudio. O entusiasmo hoje está lá em cima. Com certeza, a expectativa está alta para hoje. Pois é, porque esse áudio marca oficialmente a nossa aula 6 do curso completo de Neuropsicologia Forense. Chegamos na aula 6, olha só. E a nossa missão de hoje é das mais instigantes, sabe? A gente vai falar sobre funções neuropsicológicas e implicações forenses, focando num tema gigantesco que é a atenção. Um tema vital, eu diria. Exato. O nosso objetivo hoje é entender de forma bem profunda e didática também como a atenção funciona, como a verdadeira porta de entrada da nossa mente. Sem ela nada entra, né? E mais do que isso, a gente vai descobrir como falhas nesse filtro, que às vezes é tão sutil, podem ter consequências absolutamente drásticas. E muitas vezes definitivas, dependendo do caso. Exatamente, definitivas no mundo jurídico e pericial. Mas olha, antes da gente dar o primeiro passo nessa nossa jornada de hoje, eu tenho um aviso muito importante e que eu faço com muito carinho. Opa, manda lá. Agora o canal Psi em Áudio tem um clube exclusivo, que é o Clube Psi. Ah, isso é muito bacana. Demais, né? Para quem está buscando ir além daquele conteúdo mais básico, lá a gente disponibilizou cursos de aprofundamento riquíssimos na área de psicologia. E onde o pessoal encontra isso? Fica tudo lá na área de membros do nosso canal no YouTube. São cursos completos, super detalhados e é um benefício totalmente exclusivo para os membros. E é fácil de entrar? Super fácil. É só clicar naquele botão Seja Membro. É a chance de quem está ouvindo ter acesso a um valor altíssimo de conteúdos práticos, teóricos, tudo por um preço muito, mas muito baixo mesmo. Vale muito a pena para quem quer dar um salto na carreira. Com certeza. Fica o convite. Mas então, mergulhando direto no nosso tema de hoje, como que a gente começa a desenhar essa tal de atenção? Bom, o que é fascinante aqui é que a gente precisa, antes de mais nada, desconstruir uma ideia muito comum. Qual ideia? A de que a atenção é simplesmente o ato de focar em alguma coisa, sabe? Como se o nosso cérebro fosse só uma lanterna iluminando um quarto escuro. Nossa, e a gente pensa muito assim, né? Tipo, presta atenção nisso, aponta a lanterna. Pois é. Mas, na verdade, a atenção é, fundamentalmente, um fator de proteção do nosso organismo. Proteção. Como assim? Pensa o seguinte, o nosso ambiente imediato, o que está ao nosso redor agora, tem uma quantidade de informações infinitamente maior do que o nosso cérebro daria conta de processar de uma vez só. Ah, entendi. Seria muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Se entrasse tudo, o sistema ia dar um curto-circuito. Então a atenção atua como um filtro, mas um filtro rigorosíssimo. Que seleciona o que entra. Isso. Seleciona as informações com base nas nossas necessidades daquele momento, nas nossas intenções, para que a gente possa manipular essa informação sem causar um colapso cognitivo. Olha, vamos desempacotar isso, porque essa ideia de fator de proteção muda a forma de ver a coisa toda. Muda bastante. Pensando em exemplos bem práticos para o pessoal que está acompanhando, a gente poderia comparar a atenção a tipo um segurança de balada? Um segurança de balada. Tipo um segurança super rigoroso e treinado. O ambiente ao redor seria a fila da balada cheia de gente querendo entrar, fazendo barulho. Aham, tô acompanhando o raciocínio. Aí o nosso segurança, que é a atenção. Ele barra os baderneiros, né? Que seriam aqueles estímulos irrelevantes, tipo o barulho do ar-condicionado, uma conversa paralela na outra mesa. Perfeito. E ele deixa entrar só quem está na lista VIP, ou seja, só as informações que são estritamente relevantes para aquele exato momento. Olha, essa analogia é absolutamente perfeita. Sem esse segurança, o cérebro seria inundado por todo e qualquer estímulo sensorial. Tipo o quê? O roçar da sua roupa na pele agora, uma luz piscando lá longe, o zumbido dos carros na rua, você não conseguiria pensar. Ia ser enlouquecedor, na verdade. Totalmente. Mas para que esse segurança faça o trabalho dele direito, ele precisa de uma estrutura, de um manual de regras, digamos assim. Que é onde entra a biologia da coisa. Exatamente. Aí entra a neuroanatomia da atenção. E é bom deixar claro que a atenção não mora num único pontinho do cérebro, complexo com várias engrenagens trabalhando em uníssono. É uma rede, então. Uma rede enorme,
Em termos didáticos, a gente envolve desde o sistema reticular ativador ascendente, que é basicamente o que nos mantém acordados, Certo? passando pelo tálamo, que funciona como uma grande estação de retransmissão de sinais, o corpo estriado, o córtex parietal, É muita região envolvida. bastante, até chegar no que a gente pode chamar de grande maestro, que é o córtex pré-frontal e o sistema límbico. E qual o papel deles? Eles trazem todo aquele peso emocional e executivo para determinar no que a gente decide de fato focar nossa atenção. Caramba, é uma verdadeira orquestra sinfônica operando na nossa cabeça, né? É uma bela forma de colocar. Mas vale sempre lembrar quem está nos ouvindo que essa divisão bonitinha de regiões é muito didática, né? Ah, sem dúvida. O cérebro não tem essas fronteiras tão rígidas assim na prática. Pois é, o cérebro tem uma plasticidade enorme e trabalha em redes muito interconectadas. Ele pode até compensar certas falhas ou lesões dependendo do caso, certo? Certíssimo. A neuroplasticidade é uma regra de ouro na neuropsicologia. Uhum. E justamente por ser um sistema tão complexo, a literatura clínica, e aqui eu vou focar no modelo de avaliação de Lesac, que é amplamente utilizado no mundo todo, Sim, o clássico da área. esse modelo divide a atenção em 6 componentes fundamentais. E conhecer esses 6 tipos é o que permite ao profissional entender onde exatamente a engrenagem do paciente está travando. Então vamos detalhar cada um desses 6 componentes, porque olha, isso é ouro para provas de faculdade, concursos e, claro, para a prática clínica. Com certeza. Pegue o caderno quem estiver ouvindo. Qual que é o primeiro da nossa lista VIP da atenção? O primeiro é o nível de alerta, Nível de alerta. Certo. e ele se divide em 2 aspectos básicos. O alerta tônico, que é puramente fisiológico, é o que dita o nosso ciclo de sono e vigília. Se a gente está acordado ou dormindo. Basicamente isso. E o alerta fásico, que é a nossa capacidade de dar uma resposta muito rápida a um estímulo repentino do ambiente. Tipo um susto. Tipo isso. Um exemplo é você virar a cabeça rapidamente quando houve um estrondo muito alto perto de você. Ah, faz sentido. Uma resposta de reflexo quase. Exato. Aí a gente vai para o segundo componente, que é a amplitude atencional. Amplitude atencional. E o que seria isso na prática? É basicamente a quantidade de informação que o cérebro consegue processar ao mesmo tempo num período bem curto. Você tem um exemplo do dia a dia para isso? Claro, o exemplo super prático seria a sua capacidade de guardar o nome de um vendedor na sua memória de trabalho logo no início do atendimento. Ah, sim. E você conseguir continuar conversando com ele, olhando as coisas na loja, sem esquecer como ele se chama 5 segundos depois. Nossa, e tem gente que sofre com isso, né? Pergunta o nome e já esquece na mesma hora. Muita gente falha exatamente nessa amplitude. Maravilha. Então temos nível de alerta e amplitude. E o terceiro componente? Eu sinto que esse costuma ser o mais falado no dia a dia da clínica. Você tem toda a razão. O terceiro é a atenção seletiva, que também é chamada de atenção focalizada. Que é o nosso segurança de balada em ação máxima. É o segurança trabalhando dobrado. É a habilidade primária de focar em um estímulo-alvo, ignorando completamente os distratores ao redor. Isso me lembra muito o ambiente de estudo. O exemplo clássico é exatamente esse. É aquele esforço para prestar atenção em uma aula importante, ou ler um texto, mesmo com barulho alto do trânsito na rua ou os colegas conversando no corredor. É focar no que importa e abafar o resto. E logo em seguida vem o desafio da maratona, correto? Perfeito. O quarto componente é a atenção sustentada. Que algumas pessoas chamam de vigilância também, né? Isso, vigilância. É a capacidade de manter esse foco atencional que a gente acabou de falar, ativo ao longo de um período prolongado. Aí que o bicho pega. Pega muito. Pensa no esforço cognitivo brutal que é necessário para ler um livro acadêmico inteiro ou assistir a uma daquelas aulas de 3 horas sem intervalo. Ou fazer uma prova longa de concurso público num domingo à tarde. Nossa, esse é o teste definitivo da atenção sustentada. A pessoa sai exausta. Muito exausta. Bom, já temos 4. Faltam 2 que, pelo que eu sei, costumam dar muita dor de cabeça na hora de fechar um diagnóstico. Ah, sem dúvida, Adão. O quinto é a atenção dividida. E como o próprio nome já sugere, é a demanda de responder a múltiplas tarefas simultaneamente. O famoso ser multitarefas. Exato. E o nosso cotidiano exige isso o tempo todo.
Um exemplo muito prático é você conseguir cozinhar uma refeição super complexa enquanto fala ao telefone sobre um assunto de trabalho importante. E como o cérebro lida com isso? O cérebro precisa literalmente dividir os recursos de processamento entre a ação motora e visual, que é cortar os alimentos e olhar a panela, e o processamento auditivo e verbal, que é entender o que a pessoa no telefone está falando e responder. É quase um malabarismo mental. Exatamente, um malabarismo. E, por fim, o nosso sexto e último componente é a atenção alternada. Alternada. E qual a diferença da alternada para a dividida? Muita gente confunde as duas. Confunde bastante. Diferente da dividida, onde a gente tenta fazer as coisas ao mesmo tempo, na alternada, nós exigimos uma flexibilidade cognitiva para mudar o foco entre tarefas. Mudar de uma para outra. Isso, tarefas com demandas completamente diferentes. A gente para uma, inicia a outra e depois volta. Ah, um exemplo bom disso é dirigir, né? O exemplo mais claro que existe. Você está dirigindo, focado no movimento, aí você vê um sinal vermelho, para o carro e interrompe a ação motora. E aí, quando fica verde, você volta a acelerar e a focar no trânsito. Exato. Você alternou a atenção e as regras de engajamento com o ambiente de forma rápida e eficiente. Muito interessante. Então, o que tudo isso que você explicou significa na prática da neuropsicologia? Significa que a atenção não é um bloco único. Quer dizer que uma pessoa pode ser perfeitamente capaz de focar profundamente num livro por horas a fio. Mostrando uma excelente atenção sustentada. Mas aí essa mesma pessoa pode ser um desastre completo ao tentar cozinhar e falar ao telefone, evidenciando uma falha bizarra na atenção dividida. Exatamente isso. É justamente essa variação e essa complexidade toda que torna a avaliação neuropsicológica um trabalho tão minucioso de investigação. É por isso que é um trabalho de detetive. Quando um paciente, ou num caso jurídico, um réu, senta na frente do perito, a queixa nunca é técnica. A pessoa não chega falando os termos. Jamais. Ninguém senta e fala, doutor, minha atenção alternada está com problemas. A queixa é puramente comportamental. Ah, eu perco minhas chaves, eu bato o carro sempre. Isso. O papel da neuropsicologia é desmembrar esse comportamento usando instrumentos que são validados cientificamente para descobrir qual desses 6 componentes está falhando. E, o mais importante, investigar o porquê dessa falha. Nossa, fascinante. E já que a gente chegou no ponto central, que é descobrir onde a falha está, como o psicólogo faz isso na vida real? Seja lá dentro de uma clínica super aconchegante ou na sala fria de um fórum. É um processo cheio de variáveis. Mas olha, antes da gente aprofundar de vez nessa investigação e nos testes, eu vou fazer uma pausa estratégica e muito acolhedora aqui no meio do nosso áudio. Pausa merecida para os neurônios. Pois é. Se quem está ouvindo a gente agora está gostando dessa aula e das explicações, eu convido a curtir o conteúdo aqui no canal e, mais do que isso, gente, peguem o link e compartilhem nos grupos de WhatsApp da faculdade. Espalhar o conhecimento é sempre bom. Demais. Manda nos grupos de estudo, para concursos, para os colegas psicólogos. Ajuda muito a fortalecer outras pessoas nessa jornada acadêmica. Ah, e para quem sempre quer ir um passo além, a gente deixou excelentes sugestões de bibliografias disponíveis na descrição deste vídeo. Vale muito a pena conferir. Dicas de ouro na descrição. Não deixem de olhar. Voltando agora para nossa mesa de avaliação. O paciente chegou lá no consultório. Como é que essa atenção é avaliada na prática? Bom, a primeira coisa que todo mundo precisa entender é que a atenção é o aspecto mais central e primordial de qualquer avaliação neuropsicológica. A mais importante. A base de tudo. Por motivo muito lógico. Se a atenção do avaliado não estiver funcionando bem, todos os outros testes estarão contaminados. Todos. Tipo memória, raciocínio. Todos. Testes de memória, de linguagem, de funções executivas. Se ele não presta atenção na instrução do teste de memória, ele não vai memorizar. E você pode achar que ele tem amnésia, quando o problema era só a atenção. Caramba, isso é muito sério, é um efeito dominó. Total. Por isso o perito precisa estar incrivelmente atento ao estado geral do paciente, antes mesmo de aplicar os testes formais, como o teste de trilhas coloridas, o TEACO ou aquele clássico teste de dígitos. E o que o perito tem que observar nesse estado geral? Fatores como privação de sono, falta de motivação,
Níveis muito elevados de estresse. Aquela pessoa que já chega suando de ansiedade no consultório. Exatamente. A ansiedade crônica, o estado de humor e até mesmo a presença de dor física interferem absurdamente nos resultados dos testes. Dor física? Como assim? Imagina um paciente com dor crônica grave, como uma fibromialgia em crise. Ele simplesmente não tem energia cognitiva para sustentar a atenção num teste longo e chato. O cérebro dele está focado na dor. Faz todo sentido. Ou seja, o número que sai no final do teste não é o fim da linha. Ele é só o começo do seu raciocínio clínico. É só a pista inicial. E quando a atenção realmente adoece ou se desregula de forma puramente patológica? A literatura que a gente tem aponta alterações quantitativas bem específicas, né? Sim, as alterações quantitativas ajudam muito a mapear esse adoecimento da atenção. E, basicamente, temos 3 quadros principais aqui. Vamos falar do primeiro? O primeiro é a hiperproxexia. Hiper de muito. Isso, o prefixo hiper já indica um aumento. Mas presta atenção, não é um aumento benéfico. Não é um superfoco de produtividade. De jeito nenhum. É um aumento quantitativo onde o sujeito fica exausto por prestar atenção a detalhes absolutamente inúteis do ambiente. Como se o filtro não conseguisse barrar mais nada. O filtro não só não barra, como ele hipervaloriza tudo. A atenção fica hiperreativa. A pessoa pula de um estímulo sensorial para outro em frações de segundo, sem conseguir se fixar em nenhum deles de verdade. Deve ser enlouquecedor. É um estado super exaustivo. É muito comum em episódios de mania do transtorno bipolar, no TDAH, em quadros de intoxicação por substâncias estimulantes tipo a cocaína, e também em fases mais agudas da esquizofrenia. Nossa, muito tenso. E qual seria o extremo oposto disso? O oposto direto é a hipoproxexia. Hipo, baixo. Exato. Aqui ocorre o rebaixamento da atenção. É a perda daquela capacidade básica de se concentrar. E costuma vir acompanhada de um aumento muito rápido de fadiga mental. A pessoa cansa só de tentar focar. O paciente tenta focar num texto ou numa conversa, mas a atenção simplesmente não o sustenta. Entendi. E qual é o terceiro quadro? O quadro mais grave de todos é a aproxesia. Aproxesia. Esse A é de negação. Isso mesmo, é a falta absoluta de atenção. E a gente vê a aproxesia em casos de demências extremamente severas ou em estados de estupor, onde não tem qualquer resposta atencional aos estímulos do meio. A pessoa está ali, mas a atenção desligou por completo. Olha, deixa eu trazer uma provocação aqui pra gente jogar na roda. Manda. Algo que soa muito contraintuitivo, mas que causa bastante confusão em quem estuda esse tema. A gente falou sobre alterações e déficits, mas e o famoso hiperfoco? Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque nas fontes literárias e na clínica, muitas vezes isso é chamado de distração, que é aquela capacidade de se concentrar demasiadamente numa única tarefa por horas a fio, ignorando até a fome ou a sede quem chama o nome. Peraí, focar demais numa coisa só não seria o cenário ideal de concentração? Tem gente que vende isso como se fosse, né? Pois é, não é quase um superpoder na era da distração que a gente vive? Então, se a gente conectar isso a um panorama um pouco maior do funcionamento do nosso cérebro, a gente vai ver que essa ideia de superpoder cai por terra rapidinho. Ah, é? Por quê? O hiperfoco, ou essa forma extrema de distração em relação ao ambiente, é na verdade uma falha atencional. Uma falha? Lembra lá no começo, quando a gente falou que a atenção é um mecanismo de proteção? Do segurança? Um organismo perfeitamente adaptado precisa sim focar na tarefa, mas ele tem que manter uma vigilância periférica mínima para garantir a própria sobrevivência. Ah, tipo perceber que tem um carro vindo enquanto você lê o celular. Exatamente. Perceber que o cheiro de queimado está vindo da cozinha ou que alguém chamou seu nome gritando. No hiperfoco, o sujeito fica tão absurdamente absorto num único estímulo que ele perde por completo a capacidade de monitorar o ambiente ao redor dele. Então é uma quebra daquela flexibilidade que a gente conversou agora há pouco, na atenção alternada. Exatamente. É uma falha grave na atenção alternada e na flexibilidade cognitiva. O indivíduo fica, digamos assim, preso no estímulo. Preso. Ele não consegue sair. Ele não consegue redirecionar o foco quando o ambiente exige que ele faça isso. Isso é muito prevalente em transtornos do neurodesenvolvimento, como no transtorno do espectro autista e no TDAH também.
além de certos quadros de esquizofrenia. Certo. O cérebro saudável precisa ter essa liberdade de entrar e sair do estado de foco. Sensacional essa explicação. Então, basicamente, é a diferença entre você governar a própria atenção e você ser refém dela, né? Perfeito. Você resumiu de forma brilhante. Bom, feita essa base teórica maravilhosa, vamos fazer nossa transição agora para o foco final e mais crítico do nosso curso de hoje. Vamos lá, a parte forense. Isso. A atenção no banco dos réus. Por que que juízes, promotores, advogados e peritos precisam dominar esse conhecimento? Como é que um filtro mental invisível, como a gente descreveu, acaba decidindo o futuro de alguém dentro de um tribunal? É aí que o peso da nossa profissão aparece. No mundo real da perícia, a avaliação neuropsicológica forense busca algo muito específico, que é o nexo causal. E como isso difere da clínica normal? Na clínica, o seu objetivo é tratar, acolher, melhorar a vida da pessoa. Na área forense, o objetivo é frio. É responder a uma pergunta legal do juiz. Entendi. Em casos civis, por exemplo, a gente avalia idosos com suspeita de demência inicial, falhas graves na atenção dividida e uma lentidão extrema na velocidade de processamento, muitas vezes são a base científica que fundamenta um processo de interdição. Tirando a autonomia da pessoa? Sim, retirando legalmente a capacidade daquela pessoa de assinar contratos, de fazer empréstimos ou gerir os próprios bens. E isso é feito justamente para protegê-la de fraudes. Nossa, isso me lembra um caso clínico fascinante, que é uma história real e está extraída da nossa literatura de base. Aquele caso do concurso. Esse mesmo. É o caso de um rapaz de 22 anos que prestou o exame psicológico para ingressar na Polícia Civil e ele foi sumariamente reprovado. E a reprovação deu muita dor de cabeça? Deu. O motivo foi que o teste da polícia indicou problemas sérios justamente na atenção dividida dele. E esse jovem inconformado, claro, contratou um psicólogo forense para tentar recorrer da decisão e anular a reprovação. Essa história é um estudo de caso simplesmente perfeito. Porque quando esse rapaz passou por uma nova avaliação neuropsicológica, que foi muito mais detalhada com esse perito contratado, o que aconteceu? O que aconteceu? A nova avaliação não apenas não reverteu a reprovação da polícia, como ela confirmou o déficit atencional que o primeiro teste tinha apontado. Confirmou a falha. Confirmou. O que os testes mostraram foi que o rapaz executava as tarefas com muita rapidez. Ele não tinha problemas de impulsividade, ele era ágil, mas ele cometia uma quantidade absurda de erros de omissão. Erros de omissão. Ele deixava coisas passarem. Isso. Ele deixava passar informações vitais porque o cérebro dele não conseguia dividir a atenção corretamente para processar tudo no tempo necessário. Caramba! E qual o impacto forense real e prático disso para a corporação? É só você imaginar essa pessoa com esse déficit invisível trabalhando armada numa situação de estresse altíssimo nas ruas. Numa perseguição, por exemplo? Num tiroteio. O policial precisa dividir a atenção o tempo todo entre o alvo, o rádio da viatura, a presença de inocentes passando na calçada e a posição dos próprios colegas de farda. Se ele omite uma dessas informações... Aquele déficit invisível no papel se tornaria letal na prática. Então, a reprovação dele no concurso não foi um erro burocrático, entende? Foi proteção. Exato. Foi um mecanismo de proteção social que estava firmemente embasado na ciência psicológica. Cara, incrível. Agora, aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente falou sobre pessoas que têm o déficit real, como esse rapaz, e às vezes se sentem injustiçadas. Mas e o cenário inverso? Ah, os espertinhos. Isso. E quem tenta ativamente enganar os testes para, sei lá, ganhar grandes indenizações trabalhistas ou se livrar de processos criminais fingindo uma doença mental ou um dano cerebral crônico? Como o perito lida com a mentira e a simulação? Esse é o grande jogo de xadrez da neuropsicologia forense. E te digo, as simulações de déficit de atenção e de memória são extremamente comuns, principalmente nessas disputas de indenização por acidente. Todo mundo querendo uma grana, né? Infelizmente acontece muito. Mas o simulador leigo, ele comete um erro que é fatal. Qual? Ele não sabe como o cérebro doente de fato se comporta clinicamente. Ah, ele exagera pro lado errado.
Exato. O psicólogo forense pega a mentira justamente quando os resultados apresentados pelo avaliado simplesmente não batem com a literatura científica estabelecida. Dá para dar um exemplo prático de como essa armadilha pega o simulador? Com certeza. Pensa no subteste de dígitos. Aquele que a gente falou mais cedo. Isso. Aquele onde o paciente precisa repetir uma sequência de números que são falados em voz alta pelo avaliador. A literatura mostra que esse teste requer um nível tão fundamental, tão básico e automático de atenção e memória de curto prazo, que até pacientes reais que sofreram danos cerebrais gravíssimos, Pessoas com lesão severa mesmo. eles conseguem ter um desempenho razoável nas sequências mais curtinhas, de 3 ou 4 números. Eles acertam o básico. Acertam. Agora, se um indivíduo chega lá no consultório pleiteando uma aposentadoria gigante por um acidente de trabalho leve, e ele vai estupidamente mal, errando sequências curtas de 3 números, alegando que não consegue se lembrar de nada, Aí a casa cai. o perito acende um sinal vermelho imenso na hora. Uma falha tão grotesca assim, em um teste que é tão sensível e de baixíssimo esforço para o cérebro, é um fortíssimo indício de simulação. Ele tentou fingir que estava muito pior do que estaria. Exatamente. Ele exagerou na atuação e, ao exagerar, ele próprio produziu a prova cabal da mentira dele. Olha, é a ciência desmascarando a fraude por meio da própria estatística do cérebro. Que espetáculo! E olha, encaminhando aqui para o nosso encerramento, vamos amarrar tudo que a gente viu nessa aula? Vamos lá. O grande aprendizado da nossa aula 6 é que a atenção é inegavelmente a base de sustentação de todos os nossos atos conscientes. É o marco zero. O marco zero de qualquer avaliação neuropsicológica. Porque sem o funcionamento adequado da atenção, todas as outras funções mais complexas, como a memória, o planejamento e a inteligência, simplesmente desabam no teste. É um castelo de cartas sem alicerce. Perfeito! E na área forense, a vigilância do perito tem que ser dupla. Ele precisa identificar se os prejuízos daquela pessoa são patologias reais, se são frutos temporários de estados de dor ou ansiedade extrema, Ou se são encenações de simulação para ganhos secundários financeiros ou jurídicos. Exatamente. E para quem acompanhou essa nossa aula riquíssima até o final, fica aqui o meu muito obrigado, de verdade. O tempo dedicado ao estudo é o investimento mais precioso que se pode fazer. É isso mesmo. O conhecimento ninguém tira de você. Por isso, eu convido com muita alegria a todo mundo se inscrever aqui no canal Psi em Áudio para não perder as próximas aulas, os resumos e os debates essenciais sobre psicologia. Inscrevam-se aí, pessoal. A jornada acadêmica, a gente sabe, é desafiadora, mas ela não precisa e nem deve ser solitária. Então, mais uma vez, reforço o nosso convite caloroso para vocês conhecerem o Clube Psi. Tem muito material denso, estruturado e de altíssima qualidade aguardando na nossa área de membros do YouTube para transformar o raciocínio clínico de vocês. E para não perdermos o costume de manter aquela engrenagem do cérebro girando, mesmo depois que o áudio terminar, Opa, adoro essa parte! eu vou deixar aqui uma semente para a mente de quem mergulha nesse universo fascinante da área forense. Pode jogar na roda. Nós exploramos em detalhes aqui como a atenção é um filtro profundamente suscetível ao estresse, à ansiedade e ao impacto emocional, certo? Certo. O filtro falha na emoção. Então, diante dessa fragilidade orgânica e neuroquímica toda, até que ponto uma testemunha ocular de um crime extremamente violento tem de fato a capacidade neuropsicológica de sustentar e focar a sua atenção corretamente durante aquele evento traumático? Nossa, pesada. Essa. Fica a pergunta. Será que o nosso sistema de justiça não tem depositado fé e peso em demasia na certeza de memórias de testemunhas que, na realidade dura das ruas, tiveram o seu filtro atencional completamente corrompido, estreitado e distorcido pelo terror e pela adrenalina do momento? Caramba, isso dá um TCC inteiro. Dá mesmo. Fica aí essa provocação profunda para a reflexão do pessoal e para as futuras investigações da psicologia investigativa. Uma reflexão poderosíssima para a gente encerrar com chave de ouro essa aula 6. É a psicologia nos lembrando de questionar constantemente as nossas certezas mais absolutas, né? Sem dúvida. Um grande abraço a todos que nos ouvem, continuem estudando, continuem questionando sempre. Um abraço, pessoal. Bons estudos.
E a gente se vê na próxima aula do Psi em Áudio. Até mais!